Começamos a semana bem, meu amigo. Segunda-feira, vamos começar rindo, né? A gente vai ver aqui Mauro César revoltado e Bocão também revoltado. A gente vai ver aí Vitória com boas chances, né, de cair para a Série B, o que vai deixar o ano do torcedor do Bahia ainda mais gostoso, né? 2 títulos, provavelmente um G4 de Brasileirão, isso porque o Bahia tem um jogo a menos em relação ao Botafogo e tem uma sequência a partir de agora mais tranquila, né? O Bahia já pegou praticamente todos os bichos papões, né, do campeonato. Tem alguns jogos pontuais ali contra São Paulo fora de casa, Fluminense também, né, que vai ser um pouco mais complicado, mas a sequência que o Bahia tem na Fonte Nova dá esperança sim que esse ano a gente possa terminar no G4, quem sabe até no G3, né? Não é nenhum absurdo a gente falar sobre isso, né? Se o time manter a postura, acredito que a gente consegue sim fazer história nesse campeonato brasileiro. Vamos ver aqui, galerinha, né? Bocão, Mauro César revoltado, vamos trazer aqui dado interessante a respeito da TNT Esportes. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno, aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Te peço encarecidamente já aquele like e comentário. Também peço que vocês deem moral ao nosso patrocinador, que é a Gera Service. Lembrando que com Gera Service o jogo não para nunca. Ligue 71 32 15 36 29, também através do WhatsApp 71981017506. Lembrando que Gera Service é uma empresa séria, mais de 26 anos de atuação no mercado. Tudo para geradores é lá na Gera Service. Venda, aluguel, manutenção, locação. Então, já sabe, pensou gerador, ligue Gera Service, tá bom? Galerinha, vamos começar no nosso conteúdo aqui trazendo um dado interessantíssimo aí por parte da TNT Esportes em relação ao público de ontem na Arena Fonte Nova, e eu quero falar um pouquinho sobre isso também, tá aqui, ó. Faltaram 3 pessoas para o recorde do ano. Bahia e Flamengo foi acompanhado por 48.634 torcedores. É o segundo maior público da Arena no ano. O recorde é o da final da Copa do Nordeste contra o Confiança, que teve 48.637 torcedores. A diferença é de 3 pessoas, né, para poder bater o recorde no jogo de ontem. Mas assim, o jogo de ontem teve uma atmosfera absurda. Ontem, de fato, a torcida do Bahia foi aquilo que eu coloquei lá no ônibus, né, do Bahia. Torcida que ganha jogo. Porque ontem eu nunca vi a torcida do Bahia gritar tão alto quanto estava gritando ontem na Fonte Nova. A Bamu conseguiu irradiar todo o estádio. Todo o estádio acompanhava cada música que a Bamu puxava. Ontem tava assim o tempo inteiro provocando arrepios. De verdade, o tempo inteiro. Então, parabéns a você, torcedor, que ontem foi pro estádio. A gente relembrou o Bahia do Velho Testamento, né? Que a torcida precisava ser fundamental para o Bahia, né, conseguir os feitos dentro de campo. E ontem não foi diferente, não. Ontem a gente conseguiu relembrar o espírito de ser torcedor do Bahia, que é aquele espírito que apoia o tempo todo, que sabe das dificuldades, mas ainda assim acredita em cada segundo que o Bahia pode fazer a diferença dentro de campo. Então, parabéns a você, torcedor. E a respeito do recorde, eu prefiro que seja assim, para não ter jornalistazinho do eixo dizendo que a motivação do torcedor do Bahia é diferente quando joga contra Flamengo, contra São Paulo, contra Palmeiras. A gente tem o recorde do ano contra o Confiança, tá bom? Jogo só nosso, única torcida, e é isso que a gente prefere, né, para não dar o que falar a esses caras. Falando nesses caras, a gente vai ver aqui, ó. Eu quero saber qual cara vai ficar: Alex Escobar, Lofredo, Diniz, Gato Mestre, Jéssica Sescon, João Assis. Somente o Fred Bruno estava certo, meu amigo. E toda a torcida do Bahia que acreditou no Bahia. Olha isso aí, que coisa linda, né? Que coisa linda de se ver. Todo mundo votou a favor do Flamengo e o Bahia foi lá e toma pau. É isso que a gente gosta, né? A gente gosta de ver essas contradições. Falando em contradições, eu quero trazer uma imagem aqui que essa aqui me causa até felicidade, sabe? Porque não gosto de cambista. Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu acho isso aí, se fosse a favor do Bahia, para a torcida do Bahia, eu estaria aqui revoltado, achando um absurdo. Mas ontem eu vi o Dick inteiro de caravana, inteiro. Né? O Dick fazia curva de caravana. Eu tenho até a imagem, eu fiz até um vídeo, eu vou trazer aqui. Tá aí, ó. Ao sair do estádio, eu fiz esse vídeo. Olha a quantidade de ônibus
que tava rodeando o Dique do Tororó, recebendo torcedores do Flamengo, né? Claro. Interior, Aracaju, Maceió. Foi algum dos lugares aí que trouxe torcedor do Flamengo para acompanhar a derrota. Nesse momento, devem estar chegando em casa agora, muitos deles, né? Depois de mais de 13, 15 horas de viagem. Mas tá aí, o Dique ontem estava contornado desses ônibus e desses carros aí de caravana. E, né, para além de terem que voltar de ônibus e de couro quente, ainda pagaram caro no ingresso. R$ 600 os caras estavam cobrando para torcedor do Flamengo ontem na Arena Fonte Nova. Então assim, meu amigo. E ainda teve gente que levou golpe, viu? Eu vi torcedor do Flamengo dizendo que levou golpe de cambista. É isso aí, Tabarel. Vai torcer para time do eixo sul-sudeste, não tem que ser tratado bem na frente. Torcedor do Flamengo, não dá, não desce. Não tem jeito de eu defender aqui, não. Não tem jeito de defender. Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, porque a gente vai trazer agora Mauro César revoltado, meu amigo. Ficou revoltadinho aí. O Mauro César, ele que é flamenguista, ele que é o autor da frase que eu disse nesse instante, né? Que a motivação do torcedor do Bahia de lotar estádio é contra Flamengo. Ele se pronunciou aí nas redes sociais. Diante do Flamengo e hoje venceu por 1-0. Vitória merecida, o Flamengo jogou desde os 12 minutos de partida com um homem a menos, a expulsão do Danilo. Danilo foi imprudente ali, se colocou na posição de risco, acabou tomando cartão vermelho. E no final do jogo, o Flamengo ainda quase empatou com o Léo Ortiz, né? Uma grande defesa do goleiro Ronaldo, que já havia feito uma defesa importantíssima e difícil no primeiro tempo, quando o jogo estava em 0-0. E o Arrascaeta fez um passe sensacional e o Samuel Lino errou, né? Não poderia jamais ter perdido aquele gol, perdeu a chance, o Ronaldo fez a defesa e logo depois o Bahia fez 1-0. Vejo alguns equívocos do técnico Felipe Luiz, não especificamente no jogo apenas, mas no contexto da temporada, vamos falar sobre isso. Um erro do Danilo é evidente, jogador experiente como ele, que levanta tanto o pé naquela jogada, quer dizer, correu o risco, né? Erro também do Flamengo, que se colocou numa situação que permitiu essa jogada da bola esticada, que o Bahia usa muito bem, foi assim que venceu o Palmeiras na semana anterior, e o combo disso tudo com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo de virada 3-2, uma grande virada, mas, nossa, a arbitragem prejudicou demais o São Paulo, né? Uma coisa terrível, expulsão do Andrés Pereira não aconteceu, uma entrada violentíssima, e um pênalti claríssimo sobre o Tapia, cometido pelo Alan, que também foi ignorado. Nesses tempos de VAR, com o VAR intervencionista brasileiro, não dá para entender qual é o critério. Mas os erros da arbitragem do Morumbi não anulam os erros do Flamengo nesse jogo, né? E o Flamengo perde a partida, perde a liderança, tem agora a pontuação do Palmeiras igual, mas tem menos uma vitória. O Palmeiras tem um jogo atrasado a disputar contra o Juventude, aí vai ter o mesmo número de jogos do Flamengo, deverá vencer, o Juventude perdeu hoje em casa para o Fortaleza de virada, naquela luta dos desesperados que tentam sair da zona do rebaixamento, e deve com isso abrir 3 pontos de vantagem. Depois o Flamengo pega o Botafogo, o Palmeiras pega o Red Bull Bragantino e tem o jogo Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E aí o Flamengo tem que vencer o Botafogo, porque o Bragantino é freguesaço do Palmeiras, deve vencer o jogo para tentar ganhar do Palmeiras. Mas mesmo assim, depois serão 9 rodadas. Então, é uma hora importante do campeonato, um momento que tem que ter muita calma e o time tem que se superar. Não deve ter muitos convocados, se tiver um ou outro do Uruguai, tudo indica, né? O Carrascal não foi chamado, o Plata não deve ser chamado, a seleção brasileira não convocou ninguém do Flamengo dessa vez, nem Alexandre, nem Samuel Lino, que foram chamados na vez anterior, né? Um foi cortado por lesão, o outro viajou com a seleção brasileira comandada pelo Carlo Ancelotti, e com isso o Felipe Luiz vai ter um tempo bom para treinar, recuperar jogador, descansar e conversar bastante, né? E acho que é importante o Felipe Luiz ouvir pessoas fora do Flamengo, gente que ele confia, gente experiente, para ver como lidar com tudo isso. Olha aí, ele falou de uma coisa importante, eu deixei até ele se estender aí falando do Flamengo por conta desse trecho em especial. Esse tempo aí que a gente vai ter agora até o próximo jogo, né? E eu espero que dentro desse tempo a gente também recupere alguns jogadores, né? A gente já tem algumas notícias que Mingo pode, né, já tá de volta pro Bavi, a gente pode ter o Luciano Juba, a gente vai ter, quem sabe, né, o Eric Pulga, o Sanabria também vai retornar. Então a gente vai ter um Bahia mais forte para essa sequência, né? E falando em sequência, o Bahia tem uma sequência interessante. Vamos dar uma olhada aqui antes de a gente colocar Zé Eduardo. Tá aí, ó. Essa é a sequência do Bahia nos próximos jogos aí de Campeonato Brasileiro. Vamos ver.
O Bahia tem o Bavi. O Bavi é imprevisível, né? No Barradão, principalmente, o Vitória é muito forte. A gente não pode achar que é 3 pontos garantidos. O Bahia vai ter que jogar bola lá para poder sair com o triunfo. Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova. O Grêmio tá numa péssima fase. Tenho assistido alguns jogos do Grêmio, assim como do Internacional. Ambos os times estão, assim, muito abaixo em termos técnicos em relação ao que eu vejo do Bahia, mesmo o Bahia estando na pior fase que ele teve no ano. Que é esse recorte que a gente está vivendo agora. A gente ganhou do Flamengo na superação, mas em termos de futebol, o Bahia está na pior fase do ano. E ainda assim, o Grêmio e o Internacional conseguem ser inferiores a esse momento do Bahia. Então aqui, eu consigo projetar na Arena Fonte Nova 6 pontos pro Bahia. O Bavi é incógnita. São Paulo e Bahia fora de casa é outra incógnita, né? Depende muito de como vai ser o Bahia, de qual postura o Bahia vai adotar contra o São Paulo para poder sair de lá com 3 pontos. Acho difícil, colocaria um empate aqui. Bahia e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino péssimo. Péssimo. Nem o fator casa tem resolvido pro Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino pegou esse mesmo Grêmio aí, precisou de um pênalti no final para poder ganhar da equipe do Grêmio. Mas horrível o jogo. Muito abaixo e o Grêmio com 1 a menos praticamente o jogo inteiro. E o Bragantino não conseguiu performar bem, né? Então dá para projetar mais 3 pontos aqui. Atlético Mineiro fora de casa, como eu falei, depende da postura do Bahia. Internacional fora de casa depende da postura do Bahia. Mas se a gente conseguir aqui 4 pontos, seria coisa linda. Porque aí você pega um Fortaleza que provavelmente possa estar rebaixado nesse momento, ou assim, com a corda no pescoço, só faltando aquele puxão mesmo para acabar de vez as esperanças. Ganhou ontem do Juventude, mas fraco Juventude, né? Eles também têm sequência complicada, Fortaleza. Bahia e Vasco na Fonte Nova, que a gente viu do Vasco ontem contra o Vitória, né? Deu até vergonha da partida que a gente fez contra eles mesmo lá em São Januário. Então acredito que o Bahia, dentro de casa, o fator casa possa ajudar, né? E o Bahia sair com o triunfo. Juventude fora de casa, o Bahia pode pegar o Juventude já rebaixado, espero que assim seja. Sport pela mesma maneira, mas aí ainda tem o fator Fonte Nova, que pode, né, prevalecer em favor do Bahia, e tem o Fluminense fora de casa, né? Último jogo do campeonato, o Bahia já pode ter resolvido sua vida e aí esse jogo ficar sem importância. Se tiver importância, como eu falei, fora de casa depende muito da postura do time. Mas eu espero de coração que o jogo de ontem mostre para quem estiver fora que na superação, na vontade, no acreditar, no querer, o Bahia consegue um pouco a mais dentro do campeonato. E aí, meu amigo, a depender dos tropeços, quem sabe o Bahia termine no G4 de fato, ou até mesmo no G3. Eu não consigo projetar vice-campeão ou campeão brasileiro, porque Flamengo e Palmeiras dificilmente vai ter uma sequência assim absurda, uma sequência desastrosa de derrotas, de tropeços. Então, assim, um G3, um G4 já tá de bom tamanho para essa temporada do Bahia. E aí cabe ao Grupo City entender que não dá para trabalhar com elenco curto no Campeonato Brasileiro. Por mais que tenha mudado o calendário, mas a gente precisa sempre ter um banco e não é só 2 jogadores por posições, porque a gente viu posições nessa temporada que não foi suficiente, né? Essa temporada mostrou que se você tem 2, você não tem nenhum. Porque vai ter horas que a sequência de jogos vai pesar e o jogador vai estourar. Olha o Gil Bahia, ele lutou muito, meu, a temporada toda. Uma hora ia acontecer. E hoje a gente teve Iago Borducci, que graças a Deus se superou, jogou muito bem. E a gente tem o Zé Guilherme, que o próprio Rogério Ceni ainda não tem confiança. Então, assim, eu espero que pro ano que vem, tanto a torcida quanto o Grupo City acorde em relação a isso de elenco curto. Falando em elenco curto, falando em provável rebaixamento, a gente citou aqui, vamos ver aqui Zé Eduardo chorando, porque o time dele vai ser rebaixado. Ah, vai. Isso que vocês estão fazendo com o Vitória é um esquema armado para rebaixar o clube.
Vocês estão armando um esquema para rebaixar o clube. Esse juiz aí não tem que sair mais na rua. Esse juiz não tem que pisar os pés na Bahia. Vamos marcar esse juiz. O que esse cara fez hoje é o maior roubo da história do futebol brasileiro. Isso é inacreditável. Inacreditável. Não adianta o time ser valente. Arcanjo, meu filho, saia na bola. Sai uma vez só, saia na bola, velho. A pessoa morre de raiva. Rapaz, saia na bola. Saia na bola. Que esquema, hein? Esquemaço, rapaz. Esquemaço. Esquemaço aí dentro, hein? Pra rebaixar o Vitória. Também o presidente, o Fábio Mota, querido, vai morar na CBF, senão a gente vai ser engolido. Você não viu o que aconteceu hoje, não? Deus do céu. Anota o nome do juiz, CBF. Só faltou chorar. Por pouco ele não chorou. A cara tá de choro. É personagem, mas o olhinho vermelho não engana. Chorou. Vai ver o Vitória na segunda divisão. Isso não vender SAF. Se não vender SAF, vai mofar na segunda divisão, porque não sobe mais. Tomara que o Atlético Paranaense fique por lá. Tomara que o Atlético tomou uma pancada ontem. Tomara que fique por lá. Eu quero que... Pô, eu queria muito um Atlético Mineiro caindo, um Santos caindo também. Pô, já pensou, velho? Sai Fortaleza e Juventude desse Z4 e cai Atlético Mineiro e Santos, junto com Vitória Sport. Vitória Sport nunca mais sobe. Nunca mais sobe. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e já sabe, né, meu amigo? Já sabe. Pensou gerador, gera service. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!